Muito bem, uma boa noite com as bênçãos do Senhor. Nós vamos estudar agora o segundo tema do Seminário Apocalipse. Ontem nós estudamos sobre o Senhor Jesus Cristo e as profecias e os símbolos proféticos. Agora, nós vamos estudar um tema muitíssimo importante: o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Glória, Criador, Redentor, Sumo Sacerdote, Rei dos Reis. Por que é tão importante conhecer o Senhor Jesus em todas as etapas, desde a criação até a redenção final, a restauração final de todas as coisas? Porque o livro Apocalipse, queira ou não se queira, tem uma conotação negativa devido aos juízos, porque os juízos impendentes vão ser derramados finalmente na terra por causa do pecado. É necessário extirpar o pecado. E isso significa realmente em catástrofes para todos os seres humanos que não queiram receber a cura do pecado que o Senhor trouxe a esse mundo. Agora, quando nós entendemos quem é a pessoa do Senhor Jesus Cristo em toda a sua dimensão, como Criador, como Redentor, como Sumo Sacerdote Celestial e como Rei dos Reis, nós podemos tirar um grande peso nas nossas costas, porque não estaremos sozinhos nesse final. Cristo, nosso Criador, está conosco. Por isso o nome Emmanuel, Deus conosco. Veja o que diz Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto tudo o que viu. E verso 3 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O livro Apocalipse, a tônica do livro é essa: o tempo está próximo. Bom, não foi escrito há 2000 anos, mas hoje, pelas profecias, sabemos que de fato a vinda do Senhor Jesus é iminente. Agora, vamos logo ao início para ver o Senhor Jesus Cristo como nosso Criador. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando pensamos só nesse versículo, pensamos Deus o Criador, Jesus é o nosso Redentor. Mas no versículo 26 e 27, diz: também disse Deus, façamos, em plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. No capítulo 2, versículos 1 a 4, agora: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Interessante essa expressão, todo o seu exército, porque depois o Senhor é chamado como o Senhor dos exércitos. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Bom, o conceito de descansar não significa que estava cansado no processo da criação e descansou, mas que cessou a obra. E deixou um exemplo para nós cessarmos também o nosso trabalho depois de 6 dias de labuta, e é um dia que nos relembre a criação. Assim como o Senhor cessou sua obra, nós devemos cessar a nossa também, lembrando-nos que o Senhor é o Criador. Agora,
É interessante, tendo em consideração esses versículos, ver o que o profeta Isaías fala no capítulo 45. Vamos ver vários textos do livro de Isaías. O primeiro está em Isaías capítulo 45, no versículo 11 e 12. Veja o que diz o Senhor aqui. Versículo 11, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Então, aqui está falando do Santo de Israel. Ele é o Criador. E no versículo 18, ele acrescenta, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. E no verso 22, olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. No capítulo 47, versículo 4, diz o Senhor, quanto ao nosso Redentor, quer dizer, aí já se identifica o Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Então, o Criador, o Senhor dos exércitos, o Redentor é a mesma pessoa. No capítulo 54, no versículo 5, diz o Senhor, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. É a mesma pessoa, o Senhor Jesus. É impressionante isso aí. E no capítulo 44, agora, versículo 6, 44, verso 6, diz, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. E aqui este texto é muito importante, porque nos liga diretamente com o livro do Apocalipse. E diz a continuação, eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Por que é importante isso? Porque no livro do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17 e 18, diz o Senhor. Aqui na visão que João teve, foi tão impressionante que ele praticamente desmaiou. No verso 17 diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Quer dizer, a mesma descrição do Santo de Israel, o Senhor dos exércitos, o Deus de toda a terra, o Criador, o Redentor, aparece aqui na visão do Apocalipse. E no verso 18 diz, aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e da sepultura. Mas aqui está escrito inferno. Por quê? Porque a tradução de inferno veio da palavra Hades, mas não significa inferno, significa sepultura. Correto? No capítulo 1, versículos 4 e 5 agora, diz, João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vosotros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, quer dizer, o principal dos que já morreram, quer dizer, por meio da morte dele, ressurreição dele, que nós podemos ter vida. E diz em seguida, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. O soberano
dos reis da terra. Impressionante a descrição. No verso 6 a 8 diz: e nos constituiu reinos, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Por que se lamentarão? Porque, em geral, os povos não aceitam o Evangelho e não estão se preparando para a vinda dele. E por último, no versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega, esse é o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo. É impressionante, porque isso nos deve dar muita tranquilidade, porque o livro do Apocalipse, queira ou não, ele tem um aspecto negativo, porque os juízos de Deus finalmente cairão sobre a terra, para extirpar o pecado. Sabe? Há um tempo para o ser humano ser curado, mas se a pessoa não recebe o remédio, nem recebe a cura, bom, não tem como permanecer vivo, porque o pecado, ele se comunica de um para outro. E isso traz sofrimento, traz morte, traz doenças, enfim, toda essa tragédia que se vê no mundo, consequência do pecado. Muito bem, vamos dar mais um passo nesta questão e estudar agora o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote celestial. Nós vamos passar por alto o Senhor Jesus como servo sofredor, porque já é bastante conhecido nos evangelhos, muito importante, porque o centro de toda a Sagrada Escritura é o sacrifício de Cristo. Mas eu recomendaria, leiam Isaías 53. Lembrem-se as palavras de João, quando diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o sacrifício pelo pecado. Ele se fez homem para nos trazer a verdade, trazer-nos a esperança, trazer-nos a vida. Mas isso implicava na morte dele como homem, porque participou de todas as contingências do ser humano. E nessa morte, porque ele não tinha pecado, e somente a morte é consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas ele não tinha pecado. E por que ele morreu? Para trazer-nos a salvação. E por isso que é uma morte substitutiva. Se ele não tivesse morrido, nós não poderíamos ter vida. E esse é o ponto que nós precisamos compreender. Mas depois disso, ele foi morto, ressuscitou e ele foi para o céu. E fazer o quê? Agora, ele é o nosso intercessor e mediador celestial. Age como sumo sacerdote. A visão de João, justamente no capítulo 1 de Apocalipse, no versículos 12 e 13, apresenta o Senhor Jesus no santuário com vestes sacerdotais. Veja o que diz no versículo 12 e 13. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeiros de ouro, e no meio dos candeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Quer dizer, vestes compridas, e eram as vestes sacerdotais. E os candeiros estavam dentro do templo. Então o Senhor Jesus se vê dentro do templo como sacerdote. Mas que templo é esse? Aí que entra o livro de Hebreus e nos apresenta que esse templo é o templo celestial, que está nos céus. Veja o que diz Hebreus capítulo 7, no versículo 22 e depois 25 e 26. No versículo 22 diz, referindo-se ao Senhor Jesus, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, 22, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Verso 24, este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. No versículo 25 e 26 diz,
Por isso também pode salvar totalmente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Verso 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. A função do Senhor Jesus. No capítulo 8, versículos 1 e 2, continua falando dele como sumo sacerdote. Ora, o essencial das coisas que temos visto, que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assenta à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Bom, não fica dúvida que existe um santuário no céu e o Senhor é o sumo sacerdote. E no capítulo 9, versículo 24, diz que o Senhor, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele é o que nos representa no céu. Então, ele cumpre duas funções muito importantes. Uma como intercessor celestial e outra como mediador. Por que são necessárias essas funções no tempo presente? Bom, o livro de Números nos relata a experiência do povo de Israel quando eles saíram do Egito e estavam a caminho da terra prometida. E no capítulo 15 está o relato quando o Senhor dá as leis a Israel. No capítulo 15, as leis a respeito das ofertas, os sacrifícios pelos pecados por ignorância, castigos pela violação do sábado, lei acerca das borlas das festas, enfim, descreveu todas as leis. Mas o espírito da rebelião sempre tem estado no ser humano. E nesse tempo está relatada no capítulo 16 a rebelião de Corá, Datã e Abirão, certo? E o que aconteceu com esses homens? Eles consideravam que Moisés, porque Moisés, ele falava em nome de Deus e cada um não podia ir a Deus independentemente, sabe? Essa era a reclamação deles, que todo o povo era santo e todos podiam receber a comunicação com Deus. Mas Deus não estabeleceu as coisas dessa maneira. Ele chamou um porta-voz, um mensageiro para se comunicar com o resto do povo. Foi assim que aconteceu. Mas estes rebeldes, eles se rebelaram contra Moisés e contra o governo de Arão, que era o sumo sacerdote, e afinal o Senhor decide castigá-lo, porque estavam em rebelião aberta. E aqui no versículo, no capítulo 16, verso 20, diz o Senhor a Moisés e a Arão: apartai-vos do meio desta congregação, porque todos entraram na rebelião, e os consumirei em um momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem indignar-te-ás contra toda esta congregação? E aqui o Senhor lhes disse: respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda esta congregação dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e agora eles foram aos anciãos de Israel. E aqui se retira o povo de volta deles, e o Senhor fez abrir a terra, e ele e suas famílias, mais 250 homens, que se agregaram à rebelião de Datã e os outros, e morreram. Bom, o que fez a congregação? Se rebelou mais ainda contra Moisés, conforme está relatado no versículo 41. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. E, ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, viraram-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. E aí, o Senhor decide castigar todos os rebeldes, porque era rebelião em cima de rebelião.
E no versículo 46 já começa o juízo de Deus. Que fez Moisés? Versículo 46. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Ele começou a interceder. Verso 48. Pôs em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Pois bem, interessante entender esse texto, conforme o que está escrito aqui, um comentário que está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 357 e 358. Moisés demorou-se porque não podia consentir em abandonar toda aquela congregação à morte. Embora soubesse que merecia a vingança de Deus por sua rebelião persistente, prostrou-se diante do Senhor porque o povo, observem, não sentia a necessidade de humilhar-se, serviu-lhes de mediador porque não sentia a necessidade de interceder em seu próprio favor. Moisés aqui tipifica a Cristo. Neste momento crítico, Moisés manifestou o interesse do verdadeiro pastor pelo rebanho aos seus cuidados. Então, o que acontece hoje? A palavra de Deus é muito clara e define muito claramente o pecado. O pecado é transgressão da lei, sabe? Todo o problema de Adão se iniciou por desobedecer. Não porque errou, não porque teve um deslize, não. Ele simplesmente desobedeceu e deu origem ao pecado. Como na criação, Deus foi criado pela palavra, então ele tinha uma vida em conformidade com a palavra de Deus, com o caráter de Deus. Quando desobedeceu, entrou a palavra de Satanás, corrompeu a mente, e a partir daí surgem os deslizes, os erros, desobediência normal, etc. Mas o início do problema foi a desobediência. E a cura vem pela obediência à palavra. Só que para obedecer, eu preciso conhecer o amor de Deus. Porque conhecendo o amor de Deus, então eu posso desenvolver a fé. E desenvolvendo a fé, eu posso obedecer no poder de Deus. Porque nós temos já uma natureza caída, naturalmente indisciplinada, naturalmente desobediente e rebelde. Mas quando o amor de Cristo na cruz do Calvário, sabe, impressiona o nosso coração e a pessoa se curva diante da palavra, ele pode, porque ele vai clamar a Deus: Senhor, me ajude. Aí ele recebe um poder sobrenatural que lhe permite obedecer à palavra e na obediência curada a mente. Curam-se maus traços de caráter, cura-se tudo. E então, não somente a obediência toma o lugar da desobediência, mas os deslizes, os erros também desaparecem. Tá? É uma cura total da mente. Mas o que acontece hoje? Como a pessoa não tem esse relacionamento e essa compreensão do amor de Deus, vive constantemente em desobediência, e o problema é que o salário do pecado é a morte. E Deus não quer que o ser humano morra, quer salvá-lo. Então o que faz o Senhor Jesus Cristo? Está intercedendo, por quê? Porque o pecador não tem consciência do perigo que se encontra, e ele intercede para que ainda tenha tempo de conhecer a verdade e ser salvo. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo, porque precisamos um mediador, homem, que é o caso do Senhor Jesus. O livro de Jó, no capítulo 9, relata a experiência de Jó. Bom, Jó é um personagem bastante... A vida dele é muito instrutiva para nós, porque ele sofreu perda de tudo. Perdeu posses, tudo.
perdeu a família, todos os filhos, ficou só a esposa e perdeu a saúde. Mas ele não conseguia entender por que todas essas perdas, quando ele sabia que era uma pessoa justa, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que vivia em conformidade com a palavra de Deus. E por quê? Porque no conceito judaico, cristão, tudo o que acontece neste mundo é sob a permissão de Deus. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus. Porque Deus permitiu então, era o questionamento de Jó, porque permitiu que perdesse sua família, sua esposa e ele perdesse a saúde. Tá? E para piorar a situação, vieram 3 amigos a consolá-lo, mas depois de uns dias começaram a acusá-lo de que ele estava sofrendo tudo isso por ser pecador. Esse é o problema de Jó. E Jó se defende. E diz, se Deus me ouvisse, se Deus me permitisse explicar, mas se Deus me entendesse também, porque Deus não vai conseguir entender. Ele não é humano. Ele não tem olhos como eu tenho, não tem essa carne que eu tenho. Como vai entender-me? Essa é a discussão de Jó. Veja o capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim: ainda que eu chamasse, está referindo a Deus, e ele me respondesse, nem por isso creeria eu que desse ouvido à minha voz. Tá? Deus nunca ia ouvi-lo. Verso 18, na crença dele. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. É a experiência que ele tinha. Verso 28. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Quer dizer, nunca Deus o vai considerar inocente. Você tem a culpa do que está acontecendo. Versículo 32 a 34. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro, não há entre nós um mediador, que ponha a mão sobre nós ambos, porque a função do mediador, o árbitro que fala aqui, no Antigo Testamento, era um juiz que colocava a mão nos ombros dos dois que estavam em litígio e os reconciliava. Essa era a função do juiz. E aqui a continuação diz o seguinte. Verso 34. Vamos reler o verso 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. E no capítulo 10, ele, na sua amargura, continua falando e queixando-se da sua sorte. No versículo 2 a 9 diz: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tens tu olhos de carne, acaso? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me? Lembra-te que me formastes como em barro e queres agora reduzir-me a pó? Veja a situação de Jó, que era delicada. Bom, vocês perceberam, ele entendia que Deus, por ser Deus e ele homem, Deus nunca ia conseguir compreender a situação que ele estava. E que Deus falava, bom, você deve ter errado, por isso está acontecendo tudo isso. E ele disse, não, eu não tenho culpa. Agora, aí que nós podemos entender o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 2, a respeito do Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, diz assim: visto pois que os filhos têm participação comum da carne e sangue, desses também ele, Cristo, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E no verso 17 e 18 diz: por isso mesmo,
convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer aos que são tentados. Porque ele precisava passar por todo esse sofrimento para poder ser misericordioso. Porque como Deus Criador, ele não tinha pecado, nunca poderia participar das dores de um pecador. Nunca poderia participar da doença, de toda a tragédia, do engano, traição, enfim, porque na sua esfera isso não existe. Agora, fazendo-se homem, ele participou de tudo para que o homem pudesse confiar em Deus, que Deus pode entendê-lo. Por isso ele age como mediador no santuário celestial. E por esse motivo, no capítulo 4 de Hebreus, versículo 15 e 16, nos faz um convite muito importante. Aliás, versículo 14 em diante. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E observem, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O tempo de nos aproximar do trono da graça é agora, para recebermos graça, para socorro em tempo oportuno. No caso de Jó não conseguia entender, mas ele nunca duvidou da justiça de Cristo, nunca. Tanto é que ele diz, mesmo que o Senhor me mate, eu espero no Senhor. Ele não conseguia entender o porquê estava acontecendo, mas ele não duvidava do amor de Deus. Quando nós recebemos a graça hoje, quando acontecer o que está predito no livro do Apocalipse, nós não vamos ficar confundidos. Essa é a bênção que Deus nos concede. Por quê? Porque estamos compreendendo, Deus é amor. Todo o problema é gerado pelo pecado do mundo. E como somos habitantes desse mundo, estamos sujeitos a ser molhados quando chove, tanto quanto uma pessoa que nega a existência do próprio Deus. Não há diferença. A chuva cai e molha a todos. E assim, quando o juízo de Deus cair, nós vamos estar no meio dos juízos. Por isso é importante compreender estas coisas. Bem, agora vamos estudar a última etapa, o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Em Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 3, diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia deste livro e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Essa é a tônica do livro. O tempo está próximo. No versículo 9 a 16, a visão de Jesus glorificado. É interessante que aqui João descreve com os elementos que ele tinha ao alcance. O que ele conhecia era o fogo, conhecia o mar, o ruído do mar, conhecia a neve, a lã branca e assim por diante. Então, quando vê o Filho de Deus, o Filho do Homem, glorificado, ele o descreve com esse conhecimento. Verso 9 ao versículo 16. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estava no exílio por causa de pregar a palavra de Deus. Achei-me no Espírito, quer dizer, achava-se em visão, no dia do Senhor,
Na Bíblia, o único dia do Senhor é o sábado. Nesse dia, recebe as visões do Apocalipse. No dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante que o nome dessas igrejas tem um significado muito profundo, porque Éfeso significa pureza, Esmirna, aroma suave, Pérgamo, elevação, Tiatira, contrição, Sardes, o que permanece, Filadélfia, amor fraternal, e Laodiceia, o julgamento do povo. Por que é importante isso? Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, observe o que ele vê. Vi 7 candelos de ouro, já ele se situa dentro do santuário, 7 candelos de ouro, e no meio dos candelos, um semelhante a filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. O Senhor Jesus como sumo sacerdote. E aqui começa a descrever. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alfa-lam, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. 2 gumes porque vida para quem a aceita e morte para quem a rejeita. Correto? E diz a seguir: o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É interessante essa descrição, o primeiro e o último, porque nos liga com o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Redentor, o Criador. Tá? Aquele é aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno, da sepultura, como já falamos. E observe o verso 19. E aqui a importância dos nomes dessas igrejas. Porque ele diz que escreve a essas igrejas, o que vê se escreve o livro e manda às 7 igrejas. E aqui ele diz o seguinte: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. E o que escreve a continuação? Uma mensagem a cada igreja. O que significa isso? Que cada igreja daquele tempo que existiram no tempo de João representavam a experiência do povo de Deus, povo cristão, a partir do 1º século até a segunda vinda de Cristo. E se você vê nessa sequência, a primeira igreja era Éfeso, que significa pureza, que era a realidade da igreja do 1º século, uma igreja pura. Depois veio a igreja Esmirna, isso foi o 1º século. Do ano 100 ao ano 313, a igreja sofreu muito. Eles foram lançados aos leões, foram queimados, foram mortos de muitas formas, crucificados, enfim. E Constantino, ao dizer-se convertido ao cristianismo, acabou com a perseguição. Esse período, que foi um período bastante escuro. Então, do ano 100 até o ano 313, perseguição. Constantino terminou a perseguição, sabe? E foi um período representado por Esmirna, aroma suave, que faz uma alusão ao sacrifício do Antigo Testamento, que os cordeiros eram mortos por causa do pecado. Tipificava a morte de Cristo. E agora os mártires também morreram por causa do pecado. Mas do ano 313 ao ano 538, que eu mencionei, agora é o período que vai de Constantino até Justiniano, outro imperador romano, e essa igreja é caracterizada pela experiência de Pérgamo. Pérgamo significa elevação. E quando se perde a espiritualidade e entra o formalismo, a pompa, perdem-se as verdades e introduzem-se uma série de crenças que desfiguram o cristianismo,
como se perde o sábado, entra o domingo, entra a ideia de que as pessoas morrem, vão para o céu, outros vão para o inferno, que outros vão para o purgatório, entra a ideia de que da intercessão de santos, inclusive da Virgem Maria, quando já vimos que o intercessor e o mediador é o Senhor Jesus Cristo, e enfim, muitas outras coisas, sabe? É um período em que se perde a espiritualidade, representado, consequentemente, por Pérgamo, elevação. De 538 agora, quando termina esse período, começa a igreja de Tiatira, que vai até 1517, com a Reforma Protestante. O período da Tiatira significa constrição, o período da Inquisição, que agora os fiéis de Cristo são perseguidos pela própria igreja, por isso se chama constrição. Muitos foram mortos, muitíssimos, milhares de milhares. Alguns escritores falam de 6 milhões a 50 milhões de pessoas por causa da verdade. Constrição. Em 1517 começa um período bastante interessante, o de Sardes, que é o período da Reforma Protestante, que vai até 1755, que é o primeiro sinal da vinda de Cristo, o terremoto de Lisboa, que aconteceu no dia 1º de novembro. E aí seguem-se os outros sinais, em 1780, o dia escuro, a noite escura, e finalmente, em 1833, a queda das estrelas, que foi no dia 13 de novembro. Bom, isso gerou um tremendo despertamento, caracterizado pela Igreja de Filadélfia, amor fraternal, que se estende até 1844, quando começa o juízo. E interessante que o período que se segue de 1844 até a vinda do Senhor Jesus é representado pela Igreja de Laodiceia, que significa o julgamento do povo. Pois bem, como se apresenta o Senhor Jesus a cada uma dessas igrejas? No capítulo 2, versículo 1, está a introdução da carta à igreja de Éfeso, diz que foi o período de pureza. Verso 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Sabe? As estrelas são símbolos da liderança da igreja. Estão sob o comando e direção do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, les deu uma injeção de ânimo, sabe? Uma mensagem de muito ânimo, é Ele que está dirigindo a igreja. Um período de pureza, sob a mão do Senhor Jesus. No versículo 8 está a introdução à carta à igreja de Esmirna. Uma igreja que sofreu muitos mártires, muitos foram mortos pela verdade. E o que fala essa igreja? O anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e último, que esteve morto e tornou a viver. Então tenha esperança, muitos de vocês vão ser mortos, mas viverão, porque Cristo deixou esse modelo. Ele morreu e ressuscitou, e assim todos que aceitem poderão morrer, mas ressuscitarão. E no versículo 12 temos a introdução à igreja de Pérgamo. Foi um período que já falamos, se perdeu a espiritualidade, e o Senhor se apresenta assim no verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele tem a palavra de Deus. Então, lembrem-se que mesmo que tenha se perdido o sábado, domingo, a palavra de Deus está aí, continua presente, e nós seremos julgados por essa palavra. Mesmo que tenha entrado ideias estranhas, como a existência do inferno, ideia de a pessoa morrer e ir para o céu, e etc., etc., a palavra de Deus não diz isso. Se lembrem disso. No versículo 18 agora, tem a introdução à igreja de Tiatira, aquele período da Inquisição, muitos mártires também. Diz o Senhor: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Lembrem-se que estão lidando com o Deus Todo-Poderoso. Tomem cuidado com o que vocês estão fazendo. E no capítulo 3, verso 1, tem a introdução à igreja de Sardes, que é a igreja do período da Reforma.
Quando eles se alegravam por estar se separando da igreja romana, entendendo que estavam no caminho da vida. E o Senhor les diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive e estás morto. Por quê? Porque eles não continuaram avançando nas verdades. E pelo contrário, eles voltaram atrás. Uma experiência que poderia ter sido diferente. Mas no versículo, capítulo 3, verso 7 agora, a igreja de Filadélfia lhe diz o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Estamos saindo nesse período da Idade Média, porque esta igreja começa em 1755, período que se perdeu o conhecimento da palavra de Deus, mas Deus diz: quando Deus abre o caminho à salvação, não tem quem o feche. Apesar de todas as trevas espirituais, apesar de todos os erros, a palavra de Deus sempre será uma luz para o povo que quer receber essa luz. Maravilhoso. E finalmente, a igreja de Laodiceia, que é o versículo 14, agora, a introdução a essa igreja, que é o julgamento do povo, que começa em 1844 até a vinda do Senhor, lhe diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Não está ao abrigo do Senhor Jesus, não sente a necessidade desse abrigo, muito pelo contrário, é morno, está tranquilo, e lhe diz o seguinte: o que significa ser morno? Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E aqui está o pior: de coisa alguma. E nem sabes, que não tem consciência, que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Não enxerga. Pobre, pobre, pobre. E versículo 18 lhe dá um conselho: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, que é o amor e a fé do Senhor Jesus, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, que é o caráter do Senhor Jesus, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. E o colírio tem 2 dimensões: uma divina, que é o Espírito Santo, e outra que é a temperança, que abre a mente para receber as impressões do Espírito Santo. Bom, mas o que é interessante, que aqui fala, quando se apresenta a igreja de Laodiceia, no verso 14, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Essa testemunha fiel e verdadeira fala no capítulo 22, versículos 6 a 14. E veja o que diz aqui o Senhor. Diz-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado. Feliz. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. E observe o que o anjo lhe disse. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, quer dizer, companheiro no serviço teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo,
O justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Quando fala que o dia está próximo também o fechamento da porta da graça. Porque chegará um dia que acabou o tempo de oportunidade para o ser humano aceitar a cura. Se ele não aceita o Evangelho, que é o único remédio para o pecado, ele terá que morrer. E o justo continuará praticando a injustiça até a vinda do Senhor Jesus, e aí termina a história. Por isso que o Senhor chama a atenção para se achegar ao trono da graça hoje, tá certo? E veja o que diz a seguir, no verso 12: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, o Santo de Israel, nosso Redentor, o nosso Criador. E no verso 14, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras, o caráter, no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Esse texto é muito interessante, porque no capítulo 19, entrar na cidade pelas portas, na vinda do Senhor Jesus, conforme relatado no capítulo 19, no versículo 11 diz: viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, o Senhor Jesus, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, que é a Palavra de Deus, para com ela ferir as nações, e Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. É interessante essa expressão, porque quando nós pensamos regerar com cetro de ferro, parece ser que com dureza, de uma maneira tirana. Mas não, o cetro de ferro, o livro de Isaías, capítulo 36, verso 6, vamos voltar aqui a esse texto, mas vamos ver já Isaías 36, verso 6, que ele fala, comparando com o Egito, que o cetro do Egito era como uma cana esmagada, quebrada, que não tinha firmeza nenhuma, enquanto o cetro de ferro é firme e você pode confiar. Isaías 36, 6 diz: confiais no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual se alguém nele apoiar-se, lhe entrará pela mão e a transpassará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. O cetro do Egito era como uma cana quebrada, que não tinha firmeza nenhuma, você não podia confiar nessa cana. Enquanto nesse cetro de ferro, que nos fala aqui o livro de Apocalipse, no versículo 15, que diz que regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso, que é o juízo final, onde as pessoas, infelizmente, terão que perecer, porque não se separaram do pecado. O pecado é uma doença que é transmissível e uma doença mortal. O salário do pecado é a morte. Isso que cada um precisa tomar consciência, porque existe ao nosso alcance a vida eterna. É aceitar o Senhor Jesus. E esse é o convite que o Senhor faz. Aceita o Senhor Jesus Cristo e viva, porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém. E assim termina no versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por que está inscrito no seu manto e na sua coxa? Bom, no manto o caráter. A palavra de Deus faz parte do caráter de Cristo. E por que na sua coxa, no seu flanco? Bom, Salmo 45, versículo 3,
fala onde a pessoa usava a espada. Lembrem-se que a espada é a palavra de Deus, né? No 45, versículo 3, diz: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. Cinge a espada. Por isso que no Apocalipse, quando diz que tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, porque a espada é a que vai no flanco e a espada é a palavra de Deus. E o nome, o caráter de Deus é a própria palavra. Por isso, recebendo a palavra, recebemos o caráter de Deus. E o que está nele inscrito? Rei dos reis e Senhor dos senhores. E esse é o texto mais lindo que tem, porque no Salmo 24, no versículo 7, veja o que diz o Salmo 24, no versículo 7 a 10. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E assim vai terminar, e não está muito longe o dia, que vai terminar a história do pecado. E não somente entrará o Senhor, o Rei da Glória, passará pelos portais eternos, mas todos remidos do Senhor. De todas as épocas, desde o primeiro que morreu por causa do pecado, que foi o filho de Adão, e assim sucessivamente, a partir de esse filho, ao longo dos séculos, muitos que morreram e foram salvos do pecado, estarão com o Rei da Glória. E esse convite para você, para mim, para todos, aceitar o Evangelho do Senhor Jesus. E hoje, aproveitar o tempo que ele se encontra no santuário celestial como nosso intercessor, mediador, e aproveitar a obra do Espírito Santo, que por meio de sua palavra está curando nossa mente. Que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça e possamos estar juntos no céu. Até mais.